pessoal, meu nome é Marina, eu sou psicóloga da unidade referenciada da PAI de Franca e hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre uma campanha muito especial. Você já deve conhecer a campanha do Outubro Rosa ou do Novembro Azul, que são campanhas que falam da luta das pessoas contra o câncer. Mas em setembro existe o Setembro Verde, que é o mês da inclusão. E dia 21 de setembro, a gente celebra o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, já que é um mês tão importante, eu vim aqui falar sobre como os termos foram modificando ao longo do tempo e qual que é a palavra certa que a gente deve usar hoje em dia. Utilizar o termo certo, a expressão certa, demonstra que a gente tem respeito em relação a esse grupo de pessoas que são as pessoas com deficiência, a tudo que eles lutaram, que eles viveram, que eles conseguiram conquistar. Olha só, em 1960, os termos mais utilizados eram inválidos e incapacitados. Isso gerava a impressão de estar diminuindo a capacidade dessas pessoas em relação às outras. E aí, de 1960 a 1980, surgiram os termos defeituosos, deficientes e excepcionais. Aí você deve estar pensando assim, Marina, deficiente não é o termo que a gente usa hoje? Só que falar o deficiente João dava a impressão que a pessoa inteira era deficiente. Então, isso ainda deixava ela incapacitada. Durante a década de 80, começam a utilizar a expressão pessoa deficiente. Já melhorou um pouquinho, porque antes de deficiente começou a surgir a pessoa. Então isso já mostra para todo mundo que existe uma pessoa ali. E a deficiência ela é uma característica. Então, um pouquinho mais para frente, na tentativa de achar um termo que fosse menos agressivo, menos pejorativo e não magoasse as pessoas com deficiência, apareceu o termo pessoa portadora de deficiência. Eles estavam aí nessa busca, mas acabou gerando uma ideia errada também, como se deficiência fosse um acessório. A deficiência ela não é uma bolsa, um guarda-chuva que a gente pode carregar com a gente e soltar a hora que a gente quiser. Ela é uma condição. E então, no início de 1990, surge o termo pessoa com necessidades especiais, o famoso PNE, ou então pessoas excepcionais. Parece ser um termo mais bonito, menos grosseiro, mas ele acaba descaracterizando o problema e deixando as pessoas mais confusas. Especiais por quê? Quais são essas necessidades especiais? Entende? Parece que fica um pouco confuso. E então, em 1994, houve a Declaração de Salamanca, que são um conjunto de ações e leis pensadas pela ONU e que se tratava dos princípios da política e da educação especial. E nessa declaração foi sugerido o termo, o mais correto seria pessoa com deficiência, porque aí pessoa vem em primeiro plano, é a pessoa que é importante, então é a pessoa com deficiência. E aí a pessoa ficando em primeiro plano demonstra que a deficiência é só uma condição. E não precisamos mais ter vergonha nem medo de usar esse termo, porque esse é o termo correto. Então, já que todo mundo aprendeu, vamos ensinar quem ainda não sabe? Um beijo e aproveitem o mês de vocês. Tchau, tchau!